pessoal! Hoje eu trouxe aqui para vocês um amiguinho nosso que trabalha aqui no Museu de História da Medicina conosco. É o Biblos. E ele veio para contar a história dele, para saber como que ele chegou aqui no museu e também conhecer um pouco sobre preservação e conservação de livros. Afinal, os livros fazem a gente viajar por várias histórias e ter muito conhecimento. Então, nós precisamos cuidar desse patrimônio que é de todos nós. Quando eu nasci, novinha em folha, eu fui morar lá numa livraria. E um dia, um moço passou por lá e me comprou. Eu estava bem feliz, ansioso para saber onde eu iria morar. Olha só a carinha do Biblos, como ele está bem com os olhinhos abertos, querendo saber onde vai morar. Mas vocês sabem o que é uma livraria? Gente, uma livraria é onde tem livros muito novinhos, todos em várias prateleiras disponíveis para a gente comprar. Sim, na livraria nós precisamos de dinheiro para comprar os livros. Então, o dono do Biblos achou que cuidava muito bem dele, levou ele para casa e logo começou a ler o Biblos. Ele folhava as páginas sem muito cuidado, de qualquer jeito, se debruçava sobre o Biblos, colocava os cotovelos em cima das folhas. Assim, as folhas ficaram todas soltinhas e cheias de orelhas. Vocês acham que isso é legal? Uma dica para vocês: nunca umedeçam os dedos com saliva ou com outro líquido para virar as páginas. Isso pode manchar as páginas do livro e também podem contaminar vocês com bactérias e vírus. Muito cuidado, pessoal! E também, apoiar os cotovelos faz com que a costura do Biblos se desmanchasse, pois ele não aguenta o peso. Olha só, gente, ele colocava os cotovelos bem em cima do livro, puxando as folhinhas bem puxadinhas, e isso faz com que possa arrancar parte da folha do livro. Uma outra dica para vocês: quando for ler o livro, coloque sobre uma mesa ou segure com as duas mãos. Assim vocês não vão ter perigo algum de estragar o livro. Mas vocês sabiam que existem livros que têm suas folhas costuradas e outras coladas? Aqui a gente trouxe algumas imagens para vocês verem. Olha, aqui bem no alto, ó, um livro costurado, igualzinho a roupa da gente, com linha mesmo, agulha, são costuradas as folhinhas. E a outra imagem aqui do lado, a gente pode ver as folhas do livro coladinha. Isso mesmo, com cola, uma cola especial para colar as folhinhas. Então, gente, o tempo passou e como o Biblos já não era tão novo assim, o dono dele resolveu vender ele para um sebo. Mas vocês sabem o que é um sebo? Assim como a livraria, o sebo também é uma loja que vende livros, mas não livros novinhos, livros já semi-novos, mas em boas condições. Então foi para lá que o Biblos foi. E por lá ele ficou um bom tempo. E olha só, logo que ele chegou, ficou espremidinho numa prateleira, pegando pó. Olha, o Biblos está espirrando e ninguém limpava nem a capa do Biblos. E olha só quem está lá no alto fazendo companhia para o Biblos: uma aranha. O Biblos tinha rinite, pessoal, começava a coçar o narizinho dele. Vocês acham que é legal deixar os livros todo empoeirados? Acho que não, né, pessoal? Vocês sabiam que a poeira também danifica os livros? Isso mesmo, se a gente não limpa os nossos livrinhos, se a gente deixar eles pegar muito pó, com o tempo essa poeira vai manchar as folhinhas do nosso livro e vai danificar todas as páginas. Um dia, a dona do sebo finalmente colocou o Biblos numa vitrine. Ai, ele ficou tão feliz, abanava para todo mundo que passava lá: me leva, eu quero ir para casa de vocês, eu não quero mais ficar aqui. Então, uma jovem passando em frente à livraria, olhou para aquele livro e se interessou. Vou comprá-lo e vou levar para minha casa.
Mas como o livro não era muito novo, ela não se preocupou em cuidar muito do Biblos. Então, sabe o que ela fez? Ela começou a comer e beber coisinhas gostosas em cima do livro. Por isso ficou cheio de manchas, farelos e respingos. Olha só as coisinhas gostosas que ela comia. Bolachinha, banana, suco de laranja, leite. Ai, gente, isso não é nada bom para o livrinho. Olha uma dica para vocês. Dê uma pausa na leitura para fazer o seu lanchinho. Assim, os restos de comida e bebida vão ficar longe das páginas do livro. E isso vai ser muito bom para o seu livrinho. E para você também. Como se já não bastasse ter deixado o livro cheio de migalhas, quando terminou de ler as minhas páginas, me colocou em um baú escuro, frio e úmido. Tadinho do Biblos, olha a carinha dele lá com muito medo daquele local. E olha só, ele recebeu algumas visitas indesejáveis. Sabem quem foi visitá-lo? Umas traças, baratas, até cupins, o que não foi nada agradável. Olha só, pessoal, aqui eu trouxe umas fotinhos para vocês verem. As traças, elas adoram comer as páginas dos livros e fazem esses caminhos rendados. Isso mesmo, parece uma renda. E o cupim faz um buraco gigante no meio dos livros, coloca os seus ovinhos e ali nascem os seus filhotinhos. E as baratas, essas são terríveis. Além de elas comerem as folhas, elas também fazem cocô nas páginas dos livros. Olha as manchas que ficam. Por isso, pessoal, é muito importante a gente ter cuidado e não deixar os nossos livrinhos sujos e nem em um local escuro e úmido para que esses bichinhos não apareçam. Uma dica muito importante para vocês. Nunca usem fitas adesivas, durex, fita crepe ou contact nos seus livros. Essas fitas, elas marcam e mancham o livrinho, a sua cola, e isso fica difícil para depois a gente tirar. E também não coloquem figurinhas em seus livros. Com o tempo, a cola passa para o papel e provoca muitas manchas. Mas um dia, finalmente o Biblos pôde ver a luz do sol de novo. Ufa! O filho daquela moça que comprou ele lá no sebo encontrou ele no fundo do baú. E ele precisava doar um livro para a biblioteca da sua escola. E ele acabou levando o Biblos. Mas vocês sabem o que é doação? Doação, pessoal, é quando a gente dá alguma coisa para outra pessoa sem nada em troca. A gente pode doar alimentos, roupas e livros também. E foi isso que esse menino fez. Ele levou o Biblos lá para a biblioteca dele. Chegando na biblioteca da escola, ele foi muito bem tratado. A funcionária da biblioteca cuidou muito bem dele. Mas uma pena que nem todas as crianças faziam a mesma coisa. O que será que aconteceu com o Biblos? Olha só, gente, teve uma vez que um menino encheu o Biblos de rabisco e colocou vários adesivos. Claro, gente, que tem livros que a gente pode colar adesivos, tem livros que a gente pode riscar, escrever, mas não é o caso do Biblos, né, pessoal? Um outro dia, uma menina levou o Biblos para casa e deixou muito próximo do irmãozinho mais novo. Sabe o que aconteceu? Rasgou uma das folhinhas. A gente sabe que foi sem querer. Foi um acidente, mas quase destruiu o Biblos. Por pouco, o Biblos não estaria aqui para contar essa história. Porque se perdêssemos aquela página, nunca saberíamos aquela parte da história. Foram tempos difíceis. O Biblos ficou cheio de tralha dentro dele. Papéis, folhas, flores, fitas, pirulitos, clipes, muitos clipes, todos os tipos de coisa e algumas coisas muito nojentas. Vocês acham correto guardar essas coisas dentro dos livros? Não, né, pessoal?
o livro não é o local correto para guardar essas coisas. Vocês sabiam que se deixar uma folha dentro do livro por algum tempo, ela vai manchar e vai marcar essa página? Isso acontece, pessoal. Mas uma menina quis ajudar o Biblos. Colocou vários clipes para segurar as páginas, para que não se perdesse a parte da história. Mas será que isso é bom para o livro? A intenção foi boa, mas não deu muito certo. Olha só, gente, o que acontece quando a gente coloca clipes nas folhas dos livros. Os clipes enferrujam e deixam marcas horrorosas nas folhas e a folha fica fraquinha, com o tempo até rasga. E por mais que os funcionários da biblioteca pedissem, aconselhassem as crianças, de vez ou outra o Biblos voltava para a escola com mais problema. Olha só o que aconteceu com o Biblos. Voltou com muleta, atadura, band-aid. Coitadinho do Biblos, a vida dele não está sendo nada fácil, né, pessoal? A última vez que ele saiu da biblioteca foi quando um aluno do último ano pegou ele emprestado e esqueceu de devolver, coisa que não se faz. Quando a gente pega um livro emprestado na biblioteca ou com algum amigo, a gente sempre devolve e procurar devolver da mesma forma que a gente recebeu. O que aconteceu com o Biblos? O Biblos ficou na estante dele por muito tempo esquecido, com outros livros que ele foi comprando e ganhando. Os anos se passaram e, enquanto ele estava na prateleira, o dono dele entrou na universidade, cursou medicina e se formou. Mas, depois de formado, ele fez uma coisa muito boa. Doou os livros que não precisavam mais para o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. E foi assim que o Biblos veio morar aqui no museu. Quando o Biblos chegou no museu, ele conheceu uma pessoa muito especial, que prometeu ajudar, cuidar dele e deixar ele novinho em folha. Esse alguém é o técnico em biblioteconomia, que teve muito trabalho para deixar o Biblos novinho em folha. Mas olha só como ele ficou lindo. No museu, o que eles fizeram? Limparam o livro, tiraram todo o pó dele, a sujeira, utilizando o pincel. Pincel? Isso mesmo, esse mesmo pincel que a gente pinta a casa, a gente usa para limpar as folhinhas do livro. A gente utiliza também um paninho bem macio, como vocês estão vendo nessas imagens, para a gente limpar a capinha do livro. E até às vezes tem que ser necessário usar um bisturi para limpar e tirar toda a sujeirinha que está bem grudada, inclusive a ferrugem dos clipes. Mas agora o Biblos ficou novinho em folha e tem uma nova missão: contar para as crianças a importância do cuidado com os livros e que os livros são objetos de patrimônio. Sim, os livros são objeto de memória e assim patrimônio. No Museu de História da Medicina nós temos muitos livros. Alguns estão na reserva técnica, na nossa biblioteca, esperando para ser pesquisado, lido por outras pessoas, e outros estão aqui, expostos no museu. Agora, pessoal, tem algumas dicas do Biblos para a gente lembrar e cuidar muito bem dos nossos livrinhos. Mantenha as mãos limpas e quando for ler, utilize as duas mãos para segurar o livro ou leia em cima de uma mesa. Dê uma pausa na leitura para fazer o seu lanche. Assim, os restos de comida e bebida vão ficar longe das páginas do livro. Nunca use fitas adesivas, durex, fita crepe, papel contact. Nem cole figurinha nos seus livros. Com o tempo, essa cola vai passar para o papel e vai provocar manchas, muitas vezes que a gente não consegue mais tirar. Nunca puxe o seu livro pela parte de cima da capa. Isso estraga a encadernação. Lembra que eu falei para vocês que o livro pode ser costurado ou colado às páginas. Se você puxar muito isso, vai estragar e rasgar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e aprendido um pouco mais como cuidar dos seus livros. Tchau!